Olá, meu nome é Márcio, sou de Minas Gerais. Estou aqui para fazer um vídeo sobre a nova decisão do STF de proibir a prisão, né, de presos, de suspeitos de crime na segunda instância, como estava acontecendo até o presente. Falar sobre isso faz parte de um processo de terapia de gagueira, em que uma das etapas dessa terapia é fazer um vídeo sobre assuntos polêmicos. Então, acender a luz aqui ficar mais claro. Fazer um vídeo sobre assuntos polêmicos. Então eu escolhi esse assunto, que é um assunto que tem dado bastante discussão, principalmente nas redes sociais e principalmente porque essa nova decisão do STF, né, ela permitiu a, a libertação do ex-presidente Lula, que já estava preso, se não me engano, há uns 2 ou 3 anos, não sei ao certo. De qualquer forma, ele estava preso e se beneficiou dessa nova decisão. Então, tem pessoas que ficaram muito felizes com isso, né? Os que são simpatizantes do PT, do Lula, e pessoas que ficaram preocupadas, ficaram irritadas pela libertação do presidente Lula. Então eu vou dar a minha opinião, ok? Primeiramente, sobre a decisão do STF de proibir a prisão em segunda instância, né? Exceto em alguns casos, né? Em que, por exemplo, que haja flagrante, que haja perigo, né, claro, eminente de ameaça às vítimas ou perigo da pessoa, né, do preso fugir. Então aí isso dá uma possibilidade dos juízes, nesses casos, manter a prisão em segunda instância. Caso contrário, não pode ficar preso. Então, né, a minha opinião, eu sou contra isso. Por quê? Porque isso vai beneficiar principalmente, né, criminosos que têm dinheiro para ficar pagando advogado, para ficar recorrendo, né? Porque e aí eles podem recorrer tanto tempo que quando a sentença definitiva finalmente sair, quando se esgotar a última instância, se esgotar o último recurso jurídico, o crime já terá prescrevido. Então a pessoa não vai ficar nem presa, entendeu? Então essa decisão ela favorece, né, a impunidade, principalmente para quem tem dinheiro, né? Então isso é uma coisa, isso foi um retrocesso, né, no sistema jurídico do Brasil, na minha opinião. Não sou especialista, ok? Na verdade entendo muito pouco, mas estou falando aqui sobre o que eu já li sobre o assunto, sobre o que eu estou entendendo sobre essa decisão, essa nova decisão do STF, ok? Inclusive, o meu objetivo aqui não é nem dar uma aula sobre questão jurídica. Não tem nem formação para isso, não tenho a pretensão disso. Ok? Mas, enfim, no meu entendimento, como leigo, foi uma decisão muito ruim que vai prejudicar o Brasil, vai prejudicar a população de bem.
Né? Eu fico pensando, por exemplo, esses criminosos aí, esses, esses, esses traficantes que têm dinheiro, né? Como que eles vão se beneficiar dessa lei? Porque um traficante, por exemplo, né? Se ele não for um traficante de beira de esquina, se ele for lá um né, daqueles grandões, ele tem muito dinheiro para ficar pagando advogado, né, o tempo que precisar. Então, ele dificilmente ele vai ser preso com essa nova decisão do STF. Então, isso é algo muito ruim. Né? Inclusive, eu estava vendo também que existem determinados crimes que, que tem até 100 recursos, né? O né, preso, né, ele pode recorrer até 100 vezes, imagina o preso recorrer até 100 vezes, né? E em muitos crimes na legislação brasileira né, prescrevem com 5 anos, ou seja, se dentro de 5 anos não sair a sentença, não pode sair mais. O crime prescreve. Aí os caras vão ficar enrolando e a nossa justiça já é uma justiça morosa, que demora, né, uma justiça muito lenta, então vai ficar mais lenta ainda. Entende? Por isso que eu sou contra. Felizmente, isso é uma decisão que pode ser revertida pelo Congresso Nacional. Pelas informações que eu tenho, já nessa semana, a partir de terça-feira, já vai entrar no Congresso um projeto para poder regulamentar a prisão em segunda instância, porque essa decisão do STF ela aconteceu porque a prisão em segunda instância ela né, contrariava é, al, alguns artigos da, da Constituição. Então ela se tornou uma decisão inconstitucional. Por isso que o STF interviu e proibiu a prisão. Só que o artigo que eles se basearam, ou vamos dizer, o artigo da Constituição, que eu não sei de cor, mas o artigo que se refere a essa questão de prisão e que estava dando margem para prisão em segunda instância, né, ou melhor, que estava proibindo a prisão em segunda instância, não é um artigo de cláusula pétrea, ou seja, não é um artigo que não possa ser alterado. Então, o Congresso, já a partir de terça-feira, já tem um projeto de lei montadinho para eles entrarem, para poder regulamentar essa prisão em segunda instância. E aí, a partir do momento que for aprovado pelo Congresso, né, os deputados, o Senado, e depois sancionado pelo presidente Bolsonaro, o STF já não pode mais proibir, aí vai derrubar essa decisão do STF. Só que isso é demorado, né? Então até lá a gente vai ter que ficar à mercê desses bandidos e com essa sensação, né, que já não era pequena, mas que aumentou de impunidade. Sobre a questão do presidente Lula ter sido solto, né, ter se beneficiado dessa lei, né, o erro foi do STF. Né, o STF acabou ao instituir essa nova interpretação jurídica, ele acabou beneficiando muitos presos, principalmente os da Operação Lava Jato, dentre eles o presidente Lula. Então, né, os advogados do presidente Lula foram oportunistas, né, e conseguiram a brecha para conseguir o habeas corpus dele. Então,
A culpa não é do Lula, a culpa é do STF. Primeiramente, por Lula ter sido libertado, né? Agora, o Lula representa uma ameaça à, à ordem no Brasil. O Lula, por exemplo, agora livre, ele vai organizar manifestações contra o governo, vai, vai, vai criar um ambiente de instabilidade no país, de repente fazer baderna até, tem alguns que são extremistas, vai acontecer uma guerra civil agora no país. Gente, isso é exagero, não vai acontecer nada disso. Quer dizer, o presidente Lula, ele não é